Tá chegando a hora de mais um duelo decisivo pro Fortaleza, e o clima já começa a esquentar, principalmente depois das últimas notícias que vieram tanto do PC quanto do Morumbis. O tricolor do PC encara o São Paulo na quinta-feira à noite, em casa, com o estádio prometendo estar pulsando, e não é só mais um jogo qualquer, virou uma verdadeira batalha. A situação na tabela continua delicada, e qualquer ponto é ouro puro na briga para escapar da zona da confusão. Mas o que aumentou ainda mais a tensão desse confronto foi o que aconteceu com o São Paulo na rodada passada. O time paulista recebeu o Ceará no Morumbis, jogou mal, muito mal, e acabou derrotado dentro de casa. Resultado? Crise instalada de vez. Protesto, torcida levando caixões com imagens de dirigentes, ambiente pesado, cobrança por todos os lados. A pressão em cima dos jogadores aumentou, a diretoria foi duramente criticada, e a confiança da equipe tá lá embaixo. Isso tudo, claro, influencia diretamente o confronto contra o Fortaleza, que pode, e deve, se aproveitar dessa instabilidade do adversário. Mas também aumenta a responsabilidade. Jogo com cara de decisão, com a necessidade de vencer para seguir respirando na competição. E se a pressão do lado do São Paulo tá forte, no Fortaleza a esperança parece ter sido reacendida. Depois de vencer o Sport, o time voltou a treinar com mais confiança, com aquele clima de retomada. E já surgiram novidades importantes no elenco. O técnico Martim Palermo confirmou mudanças na escalação, forçadas principalmente por suspensões, mas também por retornos importantes. O zagueiro argentino Emanuel Brites, que ficou fora da última partida por conta do terceiro cartão amarelo, volta a ficar à disposição e tem tudo para reassumir a titularidade. É uma peça experiente, importante dentro de campo, que pode ajudar demais num jogo tão pesado emocionalmente como esse contra o São Paulo. Por outro lado, dois desfalques pesados, Bruno Pacheco e Mancoello, também suspensos, estão fora. Isso obriga o treinador a mexer nas laterais, especialmente no lado esquerdo, onde Diogo Barbosa deve ser o substituto imediato, mesmo que não tenha convencido muito nas últimas atuações. Na direita, a tendência é que o próprio Brites seja deslocado, o que abriria uma vaga na zaga central. Lucas Gasal, que entrou muito bem contra o Sport, é um dos cotados para formar a dupla com Gaston Ávila. Outra possibilidade é a entrada do Kusevic, mas Gasal parece estar um pouco na frente na disputa. E aí já começa aquela dúvida, vale manter quem tá com moral ou voltar com o mais experiente? A resposta, a gente deve conhecer apenas na véspera da partida. A comissão técnica do Fortaleza, inclusive, já deixou claro que o momento é de foco total. O elenco se reapresentou na segunda-feira com clima de concentração, ciente de que os próximos jogos são fundamentais para definir o destino da equipe na Série A. E essa sequência que vem pela frente não é nada fácil. Depois do São Paulo, o tricolor encara o Juventude fora de casa, o Vasco no Castelão após a data FIFA, o Cruzeiro no Mineirão e depois o Flamengo em casa. Só aí já são 5 partidas que podem mudar completamente o rumo da temporada. 3 desses jogos são contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Por isso, somar pontos agora é questão de sobrevivência. E quando se fala em sobrevivência, não dá para ignorar a arbitragem. O nome que foi escalado para o apito na quinta-feira já deixou o torcedor do Fortaleza com a pulga atrás da orelha, Anderson Daronco. Experiência ele tem de sobra, mas o histórico em jogos do Leão não é dos mais positivos. A torcida tricolor já viu algumas decisões polêmicas quando Daronco esteve no comando, e agora, num jogo que já carrega uma carga emocional absurda, a presença dele só aumenta a tensão. Claro que o ideal seria falar apenas de futebol, mas não tem como fingir que isso não interfere. O pedido da galera, então, é simples, que ele não vire o protagonista e que a arbitragem seja justa, para que o resultado venha dentro das 4 linhas. Aliás, o clima no elenco parece estar diferente. E uma das maiores provas disso veio depois da vitória contra o Sport, com uma fala emocionada do goleiro João Ricardo. No vestiário, ainda suado, ele soltou um discurso firme, forte, cheio de fé e foco. Disse que muitos acham que a missão do Fortaleza é impossível, mas que o grupo está determinado a tornar o impossível em realidade. A fala dele viralizou e mexeu com a torcida.
Mostra que o elenco tá fechado, que acredita na recuperação e que vai lutar até o fim. Esse tipo de postura, essa entrega, é fundamental para quem quer sair da parte de baixo da tabela. E não foi só João Ricardo que se destacou nos últimos dias. O volante Lucas Sacha, autor do gol da vitória sobre o Sport, também foi bastante elogiado. Ele vem sendo uma peça fundamental no esquema do Palermo, principalmente por sua capacidade de desarme. Inclusive, é o líder nesse quesito no Campeonato Brasileiro, o que mostra o quanto tem sido eficiente na marcação. Sacha foi até escolhido para a seleção da rodada em alguns veículos especializados. Ele próprio falou sobre isso com orgulho, dizendo que sempre se dedicou a esse fundamento e que fica feliz por estar conseguindo ajudar o Fortaleza nesse momento tão complicado. Outro ponto que mexeu com a torcida foi a presença especial nos bastidores da última partida. O filho do técnico Martim Palermo, o Gianluca, esteve com o elenco durante a semana e acompanhou de perto toda a preparação. Ele participou dos treinos, esteve junto com os jogadores, vivenciou o ambiente do clube, segundo o próprio treinador, foi uma espécie de amuleto. Palermo comentou que o filho se sentiu em casa, que criou um laço com o grupo e que isso acabou gerando uma energia positiva no vestiário. Apesar de já ter retornado à Argentina, a presença dele foi simbólica e, quem sabe, pode ser vista como um sinal de virada de chave na campanha tricolor. Enquanto dentro de campo as mudanças vão acontecendo, fora dele a imprensa já começa a fazer suas contas. A meta estabelecida para escapar do rebaixamento segue sendo a mesma, 44 pontos. Hoje, com 14 rodadas restantes, o Fortaleza precisa somar mais 23 pontos para atingir essa marca. Isso pode ser feito com 8 vitórias, ou 7 vitórias e 2 empates, ou ainda 6 vitórias e 5 empates. Não importa a fórmula exata, o que importa é chegar lá. E para isso, cada jogo vai ser tratado como o final. E tudo começa nessa quinta-feira, no Castelão, com o Fortaleza encarando um São Paulo ferido, mas que ainda tem elenco para complicar a vida de qualquer um. Agora a expectativa gira em torno da coletiva do Lucas Sacha marcada para esta terça-feira, além da live tradicional das 18h15, que promete trazer mais informações sobre o time titular, bastidores do treino e atualizações sobre os lesionados. O torcedor quer saber, vai dar para repetir a energia da vitória contra o Sport? O time vai manter o foco? Os reservas que entram darão conta do recado? E principalmente, dá para sonhar com 3 pontos contra o São Paulo e o início de uma arrancada na reta final? E se tem algo que ficou evidente nas últimas atuações do Fortaleza é que, mesmo com todos os problemas, o elenco encontrou uma forma de competir. A chegada do técnico Martim Palermo parece ter reenergizado o grupo, e isso se reflete tanto nos números quanto na postura em campo. Em apenas 3 partidas no comando do Leão, Palermo já conseguiu mais vitórias do que seu antecessor, Juan Pablo Vozvoda, na reta final do trabalho dele. Isso não significa que o time esteja jogando um futebol brilhante, mas sim que voltou a ser eficiente, mais organizado e, acima de tudo, mais comprometido. E é justamente esse comprometimento que vai precisar aparecer contra o São Paulo. O adversário chega ferido, pressionado, mas com um elenco que tem qualidade. Mesmo vivendo uma crise séria nos bastidores, o time paulista conta com jogadores como Luciano, que apesar de estar em jejum de gols, é sempre perigoso, além de outras peças que podem decidir em uma jogada. Por isso, não tem jogo fácil. Muito pelo contrário, o peso psicológico vai contar demais. O Fortaleza vai precisar ter maturidade para aproveitar o momento instável do rival, mas sem perder o foco nem deixar de jogar com intensidade. Esse tipo de partida exige concentração do início ao fim. Quem também deve ganhar mais minutos nesse confronto é o jovem Ion Guzmán. Ele entrou contra o Sport nos minutos finais, teve uma atuação segura, acertando todos os passes que tentou e ainda conseguiu 2 desarmes importantes. Pouco tempo em campo, é verdade, mas o suficiente para deixar uma boa impressão. A comissão técnica já estuda a possibilidade de dar mais espaço para ele, especialmente com os desfalques confirmados. Guzmán pode ser uma opção interessante para dar mais mobilidade ao meio de campo, além de ajudar na marcação, algo que o time vai precisar bastante contra o São Paulo. Outro ponto que pode pesar a favor do Fortaleza é a presença da torcida.
Mesmo com a fase complicada, a galera não tem deixado de apoiar. A expectativa é de um bom público no Castelão, empurrando o time desde os primeiros minutos. E nesse tipo de jogo, o fator casa pode ser determinante. Ainda mais diante de um adversário que vem de 4 derrotas seguidas e atravessa uma turbulência pesada. A pressão em cima do São Paulo é tão grande que até a presença no estádio tem sido afetada. O último jogo no Morumbi teve o pior público do clube em anos. Isso mostra como a confiança do torcedor dele está abalada. E o Fortaleza pode se aproveitar disso, fazer valer o seu mando de campo, impor seu ritmo desde o início e buscar o resultado que pode mudar o rumo da temporada. Mas claro, para isso acontecer, algumas peças vão precisar crescer. Além de Sacha, que já vem sendo destaque, nomes como Pochettino, Caleb e Thiago Galhardo precisam assumir mais protagonismo. O meio de campo do Fortaleza tem potencial para ser muito mais produtivo, mas ainda oscila demais. A criação de jogadas tem sido um ponto de atenção e, contra um adversário fechado, que deve entrar pressionado e talvez mais cauteloso, será necessário ter lucidez e paciência para furar a marcação. Palermo tem insistido muito nisso nos treinos, tentando ajustar o posicionamento ofensivo e a transição rápida, algo que vinha sendo um problema constante nas rodadas anteriores. E falando em ajustes, a escolha entre manter Lucas Gazal ou retornar com Kusevich é uma das decisões mais aguardadas. Gazal fez um bom jogo contra o Sport, sendo seguro e simples, como aquele zagueiro que não inventa, que faz o básico bem feito. E às vezes, no meio da turbulência, é disso que o time precisa. Já Kusevich tem mais bagagem, mais rodagem, mas vinha cometendo erros que custaram caro. A decisão vai depender muito do que Palermo quer para esse confronto específico. Se a ideia for um time mais agressivo na saída de bola, talvez Kusevich leve vantagem. Mas se o plano for segurança e marcação forte, Gazal pode continuar. É nesse tipo de dilema que se percebe como o treinador já começou a colocar sua cara no time. Palermo é conhecido por ser um técnico de grupo, que sabe lidar bem com o vestiário, e isso tem sido fundamental nesse momento delicado. Ele tem conseguido extrair mais dos jogadores, mesmo sem tempo ideal de treino. E quando se olha para o banco, começa a surgir uma esperança de que alguns reforços recentes possam enfim engrenar. Guzmán é um deles. Outro é o próprio Pikachu, que vem sendo usado com mais cautela, mas que ainda pode ser uma peça decisiva nas próximas rodadas, principalmente se conseguir recuperar o ritmo. E se o Fortaleza conseguir vencer o São Paulo, aí sim a tabela começa a sorrir um pouco mais. O próximo desafio é contra o Juventude fora de casa, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Depois, vem o Vasco, também em casa, e é outro confronto direto. Esses são os jogos que definem o futuro do clube na competição. E por isso, esse duelo de quinta-feira é muito mais do que só mais uma rodada. É um ponto de virada. Ganhar esse jogo pode colocar o time na trilha da recuperação, dar confiança para a sequência e até aliviar um pouco da pressão em cima dos jogadores e da comissão técnica. A imprensa já começou a fazer as contas, como sempre. A meta continua sendo os tão falados 44 pontos. Hoje, o Fortaleza tem 21. Faltam 23. Isso significa que o time vai precisar, obrigatoriamente, de uma sequência positiva, algo que ainda não conseguiu em toda a competição. São 14 rodadas para buscar isso. E, se conseguir começar com uma vitória agora, tudo muda. A confiança aumenta, o vestiário se fortalece, e até os jogadores que estavam em má fase começam a render mais. Futebol é muito psicológico também. E esse é o momento de mudar a chave de vez. Não dá mais para pensar em empatar em casa ou entrar em campo satisfeito com um ponto. Agora, é vencer ou vencer. O elenco sabe disso. A torcida sente isso. E o clube inteiro respira essa urgência. O discurso do João Ricardo no vestiário, a entrega do Sacha, a vibração dos reservas na beira do campo, tudo isso mostra que existe ali dentro um grupo que quer reagir. Falta agora transformar esse desejo em pontos. Porque não adianta só querer, tem que fazer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito?
Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro terremoto abalou o torcedor do Bahia nesta manhã. O meia Everton Ribeiro, ídolo recente do tricolor baiano, estaria de malas prontas e próximo de acertar sua transferência para o Fortaleza. Fontes extraoficiais indicam que a negociação, ainda embrionária, pode ser concretizada nas próximas horas, provocando um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol nordestino. A possível saída do jogador, que chegou ao Bahia com status de estrela e prometia liderar o time na temporada, já provoca debates acalorados entre torcedores, jornalistas e ex-atletas que acompanham a movimentação de perto. O que teria motivado a mudança ainda é alvo de especulação. Alguns sugerem que Everton Ribeiro buscaria novos desafios, sentindo que seu ciclo no Bahia estaria próximo do fim. Outros, mais cautelosos, apostam em questões financeiras e na ambição do Fortaleza de reforçar o elenco com nomes de peso para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste. O clima nos bastidores do clube baiano, segundo fontes, estaria tenso. A diretoria ainda não se pronunciou oficialmente, mas reuniões internas teriam sido realizadas para avaliar o impacto da possível saída do jogador. Torcedores se dividem entre indignação e frustração, e as redes sociais já fervilham com hashtags de apoio e protesto. Traição é a palavra mais repetida entre os fãs do Bahia, enquanto outros pedem calma e sugerem que o jogador tenha motivos pessoais e profissionais para buscar um novo destino. Por outro lado, a torcida do Fortaleza já começa a sonhar com a chegada de um reforço de alto nível, capaz de mudar a dinâmica do time e trazer experiência e criatividade ao meio-campo. Especialistas do futebol nordestino observam que casos como este não são incomuns, mas a velocidade da negociação e o peso do nome envolvido fazem o rumor se espalhar rapidamente. A expectativa é de que, caso a transferência seja confirmada, o Bahia busque alternativas para repor a lacuna deixada pelo meia, enquanto o Fortaleza celebra o que seria uma contratação estratégica de impacto. Enquanto isso, os torcedores seguem atentos, comentando cada movimento nas redes e tentando decifrar o que realmente motivou Everton Ribeiro a deixar o clube que, até pouco tempo, parecia ter conquistado de vez seu coração e o dos fãs. O futebol nordestino vive, portanto, mais um capítulo de suspense e especulação, com um protagonista inesperado e uma torcida dividida entre o passado e o futuro. Resta agora acompanhar os próximos dias, na esperança de que a negociação se confirme, ou que o jogador surpreenda e permaneça no Bahia, acalmando os ânimos de quem se sente traído. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.